Bom dia a todas. Hoje, 8/4/2025, estamos com o nosso Café com Reflexão, que acontece todas as manhãs às 6h30, aqui via Meet, né? Onde a gente tem uma palavra especial todas as manhãs. E essa semana o nosso tema é ressurreição e esperança. O nosso subtema hoje é a transformação do sofrimento em crescimento. Gente, que palavra linda! E quem tem o privilégio de estar compartilhando com vocês sou eu, Janimar Cândido. O nosso texto base está lá em Romanos 8:28, que nos diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, esse versículo, eu carrego ele comigo assim, sempre, né? Sempre. E sempre que eu me encontro em algum desafio, esse versículo, ele pula, né? No meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação, né? Se você passa por alguma adversidade, algum desafio, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é com esse texto que nós vamos estar aprendendo, porque da mesma forma que eu transmito a vocês, eu também aprendo. O Senhor fala muito ao meu coração. O sofrimento, ele pode ser uma oportunidade de crescimento e transformação. E nós precisamos estarmos abertos a entender desta forma, porque a Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele pode usar todas as coisas, inclusive o sofrimento, para o nosso bem. Quando nós confiamos nele e entregamos, nós encontramos significados e propósitos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A ressurreição de Cristo, ela nos lembra que o sofrimento não é o fim, mas uma etapa no nosso crescimento. Quando entendemos isso, nós somos capazes de enfrentar os desafios com mais resiliência e esperança, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. O sofrimento, ele é uma parte inevitável da vida. E quando eu li essa parte aqui do texto, né, nós temos, né, um texto de referência para estudar, eu senti muito forte no meu coração, né, o Senhor falando comigo, desde o nosso nascimento. Gente, vamos parar para pensar. Quer sofrimento maior do que o nascimento de uma criança? Para a mãe, é um dos momentos mais felizes, né? Um momento único na vida da mulher. Para a criança, até a mãe sofre, a criança sofre, né? Imagina uma criança, um parto normal, que essa criança não passa, gente. E ainda quando, né? Quando chega nesse mundo aqui, tudo diferente, quando ela sai ali da casinha dela, quando ela encontra esse mundo, ainda tem um médico que vai lá e ó, ainda dá umas palmadinhas no bumbum dela. Meu Deus. É muito sofrimento, gente. A mãe sofre, meu Deus, um parto normal, que sofrimento. Eu não tive a oportunidade de passar por um parto normal, mas eu já acompanhei, né, algumas mulheres nesse processo e eu sei o quanto é desafiador. É um momento de felicidade. Então, assim, o sofrimento, ele é inevitável. Ele é inevitável na nossa vida. Aí a gente traz aqui para o nosso contexto, né? No contexto do nosso versículo. Mas a Bíblia, ela nos ensina uma verdade muito profunda sobre isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui sofrimento. Muitas vezes, nós olhamos para o sofrimento como algo negativo,
e só enxergamos o dolorido, nós só enxergamos as lágrimas, nós só enxergamos o sangrento daquela situação, né? Mas Deus, ele pode usar até os momentos mais difíceis para promover o nosso crescimento, transformação e fortalecimento em nossa vida espiritual e emocional. Sim. Todas as situações que acontecem em nossas vidas servem para o nosso crescimento espiritual e emocional. Quando eu cheguei a conhecer o Instituto, eu estava passando um momento muito desafiador na minha área espiritual e emocional, na questão de relacionamento. Eu vivi um relacionamento abusivo, um relacionamento onde eu desenvolvia uma dependência emocional muito forte em relação à pessoa, me afastei totalmente dos caminhos do Senhor, e com tudo isso, né, eu volto a repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vivendo esse período muito desafiador na minha vida, eu conheci o Instituto, tive acesso a essas ferramentas incríveis, onde me trouxe clareza, onde verdadeiramente eu pude entender, eu pude me entender, eu pude me conhecer e, acima de tudo, organizar o meu pilar espiritual. A gente sabe que ele é diário, né? Essa convivência, a busca por intimidade com o Senhor, ela tem que ser diária, mas verdadeiramente estar aqui nessa ambiência tem feito toda a diferença na minha vida, toda a diferença na minha vida. Então, eu acredito que se eu não estivesse passando por uma situação tão desafiadora, talvez eu não teria dado a oportunidade a mim mesma para conhecer melhor o Instituto, para de verdade assim, estar mais próxima das meninas. Hoje, como eu sou grata a Deus. Deus me deu amigas de verdades, Deus me deu oportunidade para estar aqui com vocês, né? Para estar aqui nessa manhã falando do amor do Senhor, falando para você que mesmo nas dificuldades, o Senhor tem algo tão especial para nos ensinar, que está lá em Romanos, né, 8:28, porque Paulo, ele nos assegura de que Deus, em sua soberania, usa todas as circunstâncias, boas ou ruins, para o nosso bem. Então, foi num momento de desafio que eu cheguei até aqui. Esse momento foi doloroso para mim? Com certeza. Mas Deus usou esse momento para me colocar e me resgatar de verdade daquele relacionamento tóxico que eu estava vivendo. Então, isso não significa que Deus causa o sofrimento, mas Ele pode usar o sofrimento como ferramenta para nos moldar conforme a sua vontade e propósito. E aí eu posso afirmar para você que nesse período da minha vida eu não sabia qual era o meu propósito. Eu não sabia qual era a minha identidade. E Deus usou desse momento desafiador para me trazer para essa ambiência, para me trazer para mais perto dele. Então, de verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O sofrimento, quando é enfrentado com fé, pode nos ensinar lições valiosas sobre paciência, resiliência, humildade e dependência de Deus. Recentemente, eu passei por uma situação bem desafiadora aqui na minha casa, né, com a minha filha. Ela foi diagnosticada aqui em Santarém por um especialista em córnea, com uma doença bem grave, né, nos olhos dela. E eu entrei, assim, de verdade, eu como mãe, né, foi, assim, bem desesperador, de verdade. Mas aí, respira fundo, né, volta para o centro, Senhor, o que eu preciso aprender com isso?
Sim, foram lições valiosas. Resiliência, resistência, paciência e, acima de tudo, dependência de Deus. Porque eu fui para os pés do Senhor. Contei com a ajuda, né, das minhas amigas e irmãs, né, muitas pessoas orando, buscando, né, pela cura da minha filha. E eu posso dizer para vocês que Deus me deu a oportunidade de levá-la em um outro centro médico, hoje referência no país na área oftalmológica, e para a glória do Senhor, o diagnóstico não era esse. E eu acredito que, de verdade, o médico do primeiro diagnóstico estava correto, mas nós fomos para os pés do oftalmologista supremo, e ele mudou esse resultado. Com isso, foi um momento de dor, um momento de desafio, um momento de dependência totalmente de Deus, e eu aprendi muito, 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 sabe? Em confiar no Senhor, em verdadeiramente entregar todas as coisas para o Senhor. Bom, a ressurreição de Cristo, ele é um exemplo perfeito, né, dessa transformação. Através do sofrimento e da morte de Jesus, Deus trouxe a maior vitória da história, que foi a ressurreição. Da mesma forma, os momentos de sofrimento em nossa vida não são o fim, mas é uma parte do processo. Uma parte do processo que Deus usa para nos moldar e nos preparar para o que Ele tem de melhor para nós. O sofrimento não tem a última palavra. Mas sabe quem tem a última palavra? Deus. Somente Deus tem a última palavra para a sua vida. E Ele usa, sim, as dificuldades, os desafios, para nos aproximarmos mais dEle, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E como isso é real. Como isso é real. Nós vivemos isso. De verdade nós vivemos isso. E quando nós entendemos que nós devemos realmente estar com a nossa vida no altar do Senhor, a gente passa a ter um outro olhar para qualquer situação que o Senhor nos permite viver. Então, que Deus pode transformar o sofrimento em crescimento espiritual. A nossa perspectiva sobre as dificuldades, ela muda, porque a gente entendeu que quando nós estamos com Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em vez de ver o sofrimento como um fardo insuportável, mesmo quando a gente já acha que a gente não consegue mais, né? Nós começamos a vê-lo como oportunidade de desenvolvimento. Ontem mesmo eu estava dando esse testemunho para uma pessoa, uma cliente, né? Uma dona de um supermercado aqui na cidade. Ela reclamando de um problema de saúde bem grave, né? Eu perguntei a ela, você acredita que Deus faz milagres? Aí ela, sim. Eu contei o testemunho da Maria Eduarda, né? Do que Deus fez, do milagre que Deus fez na vida dela. E ela disse, eu quero também. Eu também quero buscar o milagre. E eu a convidei para ir no culto quarta-feira, enfim. Deus, ele nos presenteia com momentos assim, para que a gente também possa levar para outras pessoas, entendem? Para a gente transformar tudo que está ao nosso redor, né? Isso nos dá força para perseverar, sabendo de que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos compreender os motivos ou resultados imediatos. Vocês acham que foram fácil quando o médico relatou esse diagnóstico? Eu, como mãe, não mesmo, sabe? Minha filha tem 13 anos. Imagina uma doença que
faria com que ela fosse perdendo a visão gradativamente. Gente, foi muito doloroso, muito doloroso. Então, primeiro eu tive que cuidar de mim, né, de buscar o Senhor e me dar força, o que é que eu preciso aprender, o que o Senhor tem com tudo isso, para que hoje eu estivesse aqui sorrindo e contando para vocês, né, essa experiência incrível que Deus nos permitiu. Então, quando passamos por momentos difíceis, é natural questionar o motivo do sofrimento. Com certeza, gente. Nós somos seres humanos. A primeira coisa que a gente faz é: Deus, por que isso? Por que daquilo? No entanto, é importante lembrar que Deus tem um propósito em cada experiência que enfrentamos, mesmo nas mais desafiadoras. Sim, em tudo o Senhor tem um propósito, né? Ele não nos abandona. O seu desejo é que, através dessas situações, nos tornemos mais maduros na fé, mais fortes no caráter e mais próximos dele. A ressurreição de Cristo é a garantia de que o sofrimento não é o fim, mas que Deus pode usá-lo para gerar algo novo e grandioso em nossas vidas. Essa visão nos dá esperança, pois sabemos que o sofrimento não é um obstáculo permanente, mas uma parte temporária de um processo maior que resulta em crescimento. Podemos então enfrentar a dor e a adversidade com a confiança de que Deus está no controle e que Ele pode usar todas as coisas para o nosso bem. Essa mentalidade também nos permite ser mais compassivos e empáticos com os outros, pois podemos compartilhar que Ele é a esperança de que Cristo, até mesmo no sofrimento, pode nos levar a um bem maior. Ao refletirmos sobre nossa própria experiência e sofrimento, podemos testemunhar da fidelidade de Deus e ajudar os outros a ver que o sofrimento pode ser um catalisador para a transformação espiritual. E é a mais pura verdade, porque com toda essa experiência que eu relatei para vocês, parece que a minha sintonia, sabe, com Deus, o meu relacionamento pessoal com o Senhor, ele mudou assim 100%. A minha confiança, sabe, em realmente afirmar que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. Então, o sofrimento não é algo que desejamos. Ninguém quer, né? Ninguém vai virar para Deus e falar: Senhor, tudo bem, Jesus, eu já posso sofrer. Ninguém vai falar isso, né? A Bíblia ela nos assegura que ele não é em vão. Todo sofrimento que vier até você, que vier para alguém próximo a você, sabe? Ore ao Senhor. E a primeira coisa, sabe? Não reclame, só pergunte a Deus: Senhor, o que eu devo aprender com isso? Aqui, a ressurreição de Cristo, ela nos lembra de que o sofrimento é uma parte do processo redentor e Deus pode usá-lo para o nosso bem e para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Então, Senhor, qual é o propósito disso? Me dê força, me dê ânimo, para que eu consiga romper essa fase da minha vida, né? E através da fé, nós podemos enfrentar os desafios com confiança, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor e que no final ele usará até o sofrimento para nos transformar e nos moldar à imagem de Cristo. Quando o médico aqui de Santarém relatou o diagnóstico da Maria Eduarda,
e que ele, quando eu perguntei quais seriam os tratamentos, o que é eficaz, o que poderia fazer, né? Ele disse que no Brasil e no mundo não existia, né, nenhum tratamento que curava essa doença, né? Aí eu repreendi na hora, sabe? Eu repreendi. Falei, pode não existir, mas a Maria Eduarda vai fazer história, porque eu sirvo um Deus que constituiu a minha filha perfeita, sabe? E foi com essa fé. Falei, a Maria Eduarda vai entrar para a história, porque se não tem ninguém, né, que não existe ninguém que foi curado desse diagnóstico, a Maria Eduarda vai ser, sabe? E aí, lá em Goiânia, quando o médico relatou que ela não tinha, né, essa doença, o meu irmão que estava me acompanhando ficou muito, sim, depois que a gente saiu do consultório, muito bravo, né? Esse médico lá em Santarém, como que pode deixar a gente tudo doido, né? Com esse diagnóstico errado. Eu virei para ele e falei, mano, o diagnóstico não estava errado. O diagnóstico não estava errado. Deus mudou esse diagnóstico. Deus mudou esse diagnóstico. E ele muito nervoso, eu vou processar esse médico. Eu falei, não, você não precisa fazer nada. Depois eu vou lá e vou dar o testemunho para o médico, porque eu tenho certeza que o diagnóstico estava certo. Foi Deus que curou. Então, com todo esse sofrimento que eu vivi, né, junto com uma grande maioria de vocês que me acompanhou nesse processo, né, junto com a minha família, o que nós aprendemos com tudo isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor, somente no Senhor, sabe? Ter a humildade de chegar para alguém, me ajude, eu estou passando por esse processo aqui, pode orar comigo. Eu tive amigas minhas que jejuaram, sabe, pela causa da Maria Eduarda. Então, gente, quer melhor ambiência do que essa?